Olá, meu nome é Sebastião Gleidson e vim apresentar o tema Funcionamento e tipos de fusíveis para a segurança elétrica. Bom, vamos começar. Toda instalação elétrica ela precisa de uma boa segurança. Dentre os diversos dispositivos de proteção elétrica disponíveis no mercado, nós temos os fusíveis. As principais finalidades do fusível é tornar seguro o circuito elétrico. Porque, por exemplo, um aumento súbito na intensidade da corrente elétrica pode acabar causando um superaquecimento. E esse superaquecimento ele pode resultar em um incêndio ou até mesmo em uma explosão. Isso acaba tornando perigoso para quem trabalha rodeado por máquinas elétricas, como em fábricas. Por exemplo, um caso recente que aconteceu ah, na cidade de Santa Quitéria, na fábrica da Democrata Calçados, uma falha elétrica acabou incendiando uma mulher. E isso mostra, esse caso mostra o quão importante é ter uma boa proteção elétrica. Mas, afinal das contas, o que são os fusíveis? Bom, os fusíveis eles são equipamentos de segurança que evitam sobrecorrentes, curtos-circuitos e sobrecargas. No interior de um fusível há um fio de material condutor, geralmente chumbo ou estanho, de diversas de dimensões variadas. E é por esse fio que toda a corrente elétrica passa. E esse fio ele é feito para determinadas limites de temperatura e de corrente elétrica, já que quando ocorre um excesso na passagem da corrente elétrica e ultrapassa o valor máximo suportado pelo fusível, o fio, que também pode ser conhecido ou chamado de elo, ele vai romper, impedindo assim a passagem da corrente elétrica sem nenhum dano. Isso ocorre por causa de um fenômeno físico conhecido como o efeito Joule, que é a conversão da energia elétrica em calor, e esse calor acaba provocando a fusão do fio do fusível. Ele meio que queima. Próximo. Características técnicas dos fusíveis. Bom, existem 5 características gerais técnicas dos fusíveis e elas são informadas ou na embalagem do fusível ou expressas no próprio fusível. São a corrente nominal, a corrente de ruptura, a corrente convencional, a curva característica e o elo do fusível. A primeira característica, a corrente nominal, é o valor da corrente que o fusível aguenta sem se fundir. Esse valor normalmente está indicado no corpo do fusível. A segunda característica é a corrente de ruptura. A corrente de ruptura é o maior valor de corrente que o fusível tem a capacidade de interromper. Terceira característica, corrente convencional, que é o valor exato de operação do fusível. Quarta característica, a curva característica. A curva característica ela é a apresentação de uma relação entre o tempo necessário para a interrupção devido à corrente. Isso vai determinar se um fusível ele vai ser de ação rápida ou de ação retardada. Quinta característica é elo do fusível. No elo do fusível vai indicar de qual material é feito o elo e qual é a temperatura de fusão do elo. Categorias dos fusíveis. Bom, sabemos que os fusíveis eles podem ser feitos de diferentes materiais e possuem diferentes limites de carga. Mas como saber qual utilizar, qual usar? Para isso, nós precisamos conhecer as categorias dos fusíveis. Os fusíveis são categorizados de acordo com o tempo de ação. As categorias são fusíveis de ação muito rápida, ação média, ação lenta e ação muito lenta.
Assim como os resistores possuem as faixas de cores para determinar as características do resistor, os fusíveis eles possuem um par de letras que vai determinar qual tipo de proteção ele vai possuir e para qual tipo de circuito ele vai se encaixar. É sempre uma letra minúscula e outra maiúscula. A letra minúscula, a primeira letra minúscula, ela indica se o fusível ele protege apenas contra curto-circuito ou se ele também protege contra sobrecarga. A segunda letra, vem em maiúscula, ela indica para que tipo de circuito aquele fusível será indicado. Eu trouxe essa tabela para facilitar a compreensão. E aqui temos a letra minúscula. A primeira letra vai ser a letra minúscula e a segunda letra vai ser uma letra maiúscula. Se meu fusível ele possuir a primeira letra A minúscula, ele apenas servirá como proteção contra curto-circuito. Caso ele viesse com a letra G minúscula, ele protegeria tanto para curto-circuito quanto para sobrecarga. A letra G maiúscula, ela vai indicar que o fusível ele serve para proteção de linha. E o M maiúsculo vai indicar que ele serve para proteção de circuitos de motores. A letra L maiúscula indica que ele vai servir para proteção de linha. Já a letra T maiúscula acompanhada com R minúscula indica que ele vai servir para proteção de transformadores. Letra R maiúscula indica que ele vai servir para proteção de semicondutores. Semicondutores ultra rápidos. Já a letra S maiúscula indica que é para proteção de semicondutores e linha. Tipos de fusíveis. Bom, existem diversos tipos de modelos e tipos de fusíveis. Dentre os modelos mais usados, existem os fusíveis de rolha, os fusíveis cartucho tipo virola e o cartucho tipo faca. Agora, entre os tipos de fusíveis, existem três principais tipos. Existe o fusível Diazed, ele é utilizado na proteção contra sobrecargas causadas por curtos-circuitos para instalações elétricas industriais. Também temos o fusível NH, que ele também protege contra sobrecargas causadas por curtos-circuitos, só que ele possui uma faixa maior de corrente de atuação. A corrente nominal de atuação dele é entre 6 até 1250 amperes. Ele é um ótimo limitador de corrente e possui uma alta capacidade de isolação. Também temos os fusíveis ultra rápidos. São fusíveis que são geralmente utilizados para proteger sistemas de retificadores e conversores de frequência. Agora vamos falar sobre as diferenças entre disjuntores e fusíveis. Os fusíveis eles possuem um elo condutor, já os disjuntores vão possuir uma chave magnética. Os fusíveis eles são usados bastante em residências, na eletrônica analógica e na indústria leve. Os disjuntores eles serão utilizados na indústria pesada e em prédios modernos. O princípio de funcionamento dos fusíveis, eles possuem um fio, um elo condutor, que em situações de curto-circuito ele vai sofrer um processo de fusão e interromper a passagem de corrente. Já o disjuntor ele vai desligar automaticamente assim na presença de curto-circuito. O disjuntor ele pode ser usado várias vezes, pois é só rearmar o disjuntor, só ligar novamente a chave. Já o fusível é necessário trocar por novos após ele queimar.
Mas o que vai depender qual é o melhor vai ser sua aplicação, porque em certos casos os disjuntores são muito caros, porém em outros casos os fusíveis são bem mais baratos. O que vai determinar qual escolher vai ser o tipo de aplicação. Bom, então essa foi a minha apresentação. Agradeço muito a presença. Não foi a melhor qualidade possível, mas é a primeira vez que estou fazendo isso, então gravando. Então espero que tenha funcionado bem. Tchau.